pessoal, tudo bem? Bom, enquanto o futebol continua parado por causa do coronavírus, hoje no Boletim Blue eu queria trazer uma homenagem, um tributo. Ontem, no dia 4 de abril, fez 2 anos que morreu Ray Wilkins. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, a maioria dos torcedores do Chelsea gosta muito dele, mas se você não conhece, deixa eu te explicar um pouquinho. Ray Wilkins, ele foi jogador e treinador inglês, revelado no Chelsea no começo dos anos 70, uma época não muito boa, e ele foi nomeado capitão do Chelsea logo com 18 anos de idade, lá no primeiro clube que ele já jogou. Graças a isso, ele ficou aí mais ou menos uns 6 anos, 7 anos no Chelsea. Com isso, ele conseguiu jogar em outros grandes clubes da Inglaterra e também da Europa, como o Milan, o próprio Manchester United, ele também jogou. O Chelsea foi o clube que ele mais jogou na carreira, inclusive, foram uns 180 jogos mais ou menos. Ray Wilkins, ele também foi para Eurocopa, jogou 2 Copas do Mundo e ele foi se aposentar nos anos 90, só sem muito prestígio. Ele não era lá um jogador maravilhoso quando ele se aposentou, não. Mas o que foi muito legal também, Wilkins voltou para o Chelsea nos anos 2000 como assistente. Ele era um tipo de quebra-galho, sabe? Vamos falar assim, aquele cara que quando o treinador não estava lá para ajudar, esse é o tipo de cara que vai aparecer. Ele foi assistente, especialmente na época do Carlo Ancelotti, ele estava lá naquele título de 2010, um dos melhores times recentes que o Chelsea conseguiu montar, e aí acabou que um tempo depois ele saiu do time, por métodos naturais mesmo, aquela questão de rescisão de contrato, enfim. E o Wilkins, ele ficou sempre marcado na história por essas 2 passagens. A primeira pela identificação que ele sempre teve com o time, desde o começo, até o fato de ser capitão, como eu falei, e depois para ele ser aquela questão do assistente, como se fosse lá, um Gus Hiddink, quando assumiu o time na época de um treinador demitido, uma coisa desse tipo. O Avan Grant também passou por essas fases. Mas o Wilkins, ele foi um dos que mais bem exerceu essa função, e por isso ele ficou muito marcado no time do Chelsea. Ele faleceu em 2018, muitos jogadores que estavam no clube já tinham trabalhado com ele no próprio Chelsea também, então isso foi uma grande emoção para todo o contexto. Ele foi homenageado, recebeu flores no campo, uma homenagem assim que o Chelsea geralmente faz para alguns ídolos quando eles nos deixam. E agora faz 2 anos já que a gente perdeu o Ray Wilkins. Se você não conhece a história dele, não conhecia essas coisas que eu falei, acho legal pesquisar um pouco mais. O próprio site, o perfil oficial do Chelsea em redes sociais, fez alguns materiais muito legais contando a história dele, falando sobre a identificação dele com o clube. Eu acho que vale a pena ver, porque é um dos ídolos antigos. Muita gente não conhece os ídolos do Chelsea pobre, e o Wilkins é um deles. Eu acho que é legal que a gente tenha conhecimento também desse tipo de cara, e ele foi muito importante na construção do Chelsea que a gente conhece hoje, tanto dentro como fora de campo, beleza? Fica aí o nosso tributo ao queridíssimo Ray Wilkins, 2 anos que nos deixou. E a gente volta com o Boletim Blue, claro, ao longo da semana. Quarta-feira com o Thiago Santos, no domingo que vem eu tô de volta. Mas enquanto isso, acompanhe as redes sociais, a gente está postando algumas coisas muito legais para relembrar o nosso Chelsea. O próprio site oficial também tem muito material bacana. Quem não conhece, acessa lá, chelseafc.com. Tem muita coisa bacana para acompanhar. E a gente vai falando sobre o Chelsea ao longo da semana, enquanto não volta o futebol. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo Boletim Blue. Um abraço!